Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão. Vamos prosseguir com as nossas reflexões bíblicas. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje nós vamos ver trechos da Bíblia que tratam de uma das curas realizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa cura é referida como a cura de um jovem lunático. Ela é referida em 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. Mas nós vamos ver, para não ficar demasiadamente extenso, vamos ver a referência dessa cura em 2 evangelhos. No Evangelho segundo São Mateus e no Evangelho segundo São Marcos. No Evangelho segundo São Marcos, está descrita no capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 29. No Evangelho segundo São Mateus, está descrita no capítulo 17, dos versículos 14 até o versículo 21. Então, vamos começar pelo Evangelho segundo São Marcos, depois eu leio Mateus, e no final, como eu sempre faço, eu vou me alongar um pouco em um comentário. Esses textos são muito interessantes, né? Então, Evangelho segundo São Marcos, versículo 14 e seguintes. Depois, aproximando-se 2 outros discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estás discutindo com eles? Respondeu um homem na multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo a mim. Eles lhe o trouxeram. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Mas, se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. E, gritando e agitando-o violentamente, saiu. E o menino ficou como morto, de modo que muitos diziam que estava morto. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. Ao entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar a não ser com oração. E agora, então, no Evangelho segundo São Mateus, a mesma cura é referida de uma maneira um pouco diferente. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 ao 21. E, ao chegarem junto da multidão, um homem aproximou-se deles e, pondo-se de joelhos diante de Jesus, lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Já o apresentei a teus discípulos,
mas eles não foram capazes de curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir deste momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônios, não é possível expulsá-la, senão pela oração e pelo jejum. Esse é o trecho dessa cura, né, que nós estamos referindo, um trecho muito interessante, né? Muita coisa se poderia falar a respeito desse trecho, mas o que eu quero frisar aqui, particularmente, é a questão da fé. A questão de que até aos discípulos do Senhor Jesus, no início da caminhada, lhes faltava fé. Aqui, o Senhor Jesus se depara com uma situação em que uma cura não havia sido realizada pelos discípulos por falta de fé. Ele diz que havia fraqueza na fé deles. E, por outro lado, dizia que tudo é possível àquele que tem fé, né? Então, exaltando os discípulos a que tivessem mais fé, né? Porque mesmo sabendo ele que o caso do menino estava relacionado com a ação de um demônio, de uma casta, quer dizer, de uma espécie, talvez fosse mais terrível, com fé a cura poderia ter sido realizada. Então, houve fraqueza na fé. Portanto, se no início da caminhada, até os discípulos mais próximos, lhes faltava fé em determinados momentos, vejam, meus amigos, como é importante que nós oremos ao Senhor Jesus, para que Ele nos conceda mais fé, para que Ele nos fortaleça a fé. Eu considero que uma das orações mais importantes, mais profícuas que se deve fazer ao Senhor Deus Todo-Poderoso é pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que Ele fortaleça a nossa fé. Ou pedir diretamente ao Senhor Jesus que Ele fortaleça a cada dia a nossa fé, para que hoje nós tenhamos mais fé do que tivemos ontem, para que amanhã nós tenhamos mais fé do que tivemos hoje. E assim, gradativamente ao longo da vida, nós possamos ir atingindo um nível cada vez mais elevado de fé. E, consequentemente, nós vamos atingir graças cada vez mais abundantes, né? Então, essa oração é uma oração muito valiosa. Pedir que o Senhor Jesus fortaleça a nossa fé. Depois releiam o trecho, amigos, reflitam a respeito, né? Meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso. Veja se essa palavra que eu estou lhe trazendo faz sentido para você, né? E vamos continuar nessa caminhada, refletindo, estudando a Bíblia, pedindo que o Senhor Jesus nos dê inspiração, né? E é isso aí. Por hoje é isso aí, né? Reflita na palavra, né? Seguimos juntos, vamos continuar nessa caminhada, se Deus permitir, se Deus consentir. O Senhor Jesus vos abençoe, tudo de bom. Um grande abraço a todos. Se você gostou, amigo, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com um colega, com um familiar, com um amigo, com um irmão em Cristo Jesus, né?
E é isso aí, seguimos na caminhada. Grande abraço.